Queridos irmãos, vivemos em dias acometidos por situações adversas que, se não soubermos administrá-las, com certeza que nós seremos levados pelo medo e pelas preocupações excessivas. O medo e a preocupação são duas situações que acompanham o homem em todo o período da sua história. E nós temos que levar em consideração o seguinte, que o medo e a preocupação, eles fazem parte da área do pensar do ser humano e são alimentados pela mente, que por sua vez, a mente é nutrida pela percepção sensorial. A percepção que o crente tem do mundo ao seu redor o levará a agir de uma maneira em que demonstrará ou confiança plena em Deus e sua palavra, ou nos sentimentos que foram alimentados por uma mente influenciada nos pensamentos que levam uma pessoa à preocupação e ao medo. Na Bíblia, nós encontramos situações que relatam pessoas que se depararam com circunstâncias que as levaram ao medo e à preocupação. Por exemplo, Saul, o primeiro rei de Israel, ilustra como uma pessoa dominada pelo medo pode deixar de dar um testemunho de confiança e dependência de Deus. Aliás, não só o medo, como também a inveja, o ódio, os ciúmes, foram nutridos por Saul durante parte do seu reinado, quando ele quis se comparar com outros, especialmente com Davi, que se tornou o seu arqui-inimigo. Davi, por outro lado, foi um homem que dependia de Deus e da sua lei, sempre deu um testemunho vivo e vibrante desta dependência com Deus. No episódio do gigante Golias, o narrador de 1 Samuel capítulo 17, ele compara esses dois homens em suas atuações diante de um mesmo evento. O texto diz que quando Saul soube que os filisteus haviam invadido Israel e haviam se posicionado no monte diante do vale Elá, ele convocou o seu exército e se colocou no monte do outro lado do vale, bem em frente ao exército filisteu. Quando os dois exércitos se posicionaram para combater, do lado do filisteu, ou do exército filisteu, surgiu um homem muito grande, que tinha por nome Golias, e que era da família dos gigantes de Gate. E este Golias, ele desafiou o exército de Saul, pedindo por um duelista que pudesse lutar com ele, sem a necessidade de haver uma batalha entre os dois exércitos. O desafio consistia que, se o duelista por parte de Israel o vencesse, os filisteus se tornariam escravos de Israel e o serviriam. Porém, se todavia Golias fosse o vencedor, quem ficaria sujeito aos filisteus seriam os israelitas. A narração conta que a aparição desse gigante causou espanto e medo em Saul e em todo o seu exército. O que é mais alarmante nesta história é que este episódio se prolongou por 40 dias e durante esse período o gigante filisteu desafiou o exército de Israel manhã e tarde sem que aparecesse um só duelista, um só soldado por parte de Israel para duelar com ele. 40 dias, com certeza, eram suficientes para que Saul pudesse se lembrar do porquê da guerra e descobrir como ele poderia encarar aquele desafio com sabedoria. No entanto, o medo paralisou Saul e todo o seu exército por 40 dias, e se não fosse pela intervenção do Senhor, esse vexame ficaria cada vez mais exposto. Por outro lado, a narração também nos leva a um outro cenário.
E nesse cenário, o narrador revela um outro personagem que tem por nome Davi, que era filho caçula de 8 irmãos na família de Jessé, e que, amando do seu pai, ele ia e voltava para levar alimentos para os seus 3 irmãos mais velhos que estavam servindo no exército de Saul. Embora houvesse uma certa frequência de Davi ir até o acampamento israelita para saber como seus irmãos estavam, ele nunca tinha presenciado os desafios de Golias. No 40º dia, quando Davi foi lá saber como seus irmãos estavam, ele ouviu o desafio de Golias e sua reação foi imediata diante das afrontas que aquele guerreiro lançava sobre o exército de Israel. A sua indignação foi tão grande que ele comentou: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? O mesmo evento revelando a atitude de 2 homens diante daquele desafio. Um demonstrando medo e o outro demonstrando coragem. E podemos perguntar em que consistiam essas diferenças. O que podemos dizer é que o evento Golias provocou medo e preocupação em Saul, que, temendo por sua própria vida, não ousou lutar contra o filisteu. Prestou-se apenas em oferecer recompensas vantajosas para quem lutasse contra ele. Davi, porém, olhando o mesmo evento, não foi tomado pelo medo, mas se dispôs a zelar pelo nome de Deus, o qual estava sendo afrontado por Golias. Podemos perguntar assim: o que faz com que Davi, ou o que fez com que Davi tivesse um ânimo diferente diante do mesmo evento? Se nós buscarmos na história e pela vida de Davi, nós vamos encontrar que Davi, ele tinha uma profunda devoção por Deus. Ele amava a Deus de todo o coração. E ele também tinha como a lei do Senhor a sua fonte orientadora, e Davi fazia disto um viver constante, um viver diário na presença do Senhor, apreciando a Deus e apreciando a sua lei. Ele sabia que estava escrito na lei do Senhor de que, se caso o exército israelita ou qualquer cidadão judeu obedecesse ao Senhor, que Deus estaria dando a bênção e a paz para a nação. E dizia na lei: nada poderia espantá-los. E em Levítico capítulo 26, versículo de 6 a 8, nós encontramos a seguinte mensagem: pela vossa terra não passará a espada, perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Só por esta mensagem na lei do Senhor, nesse livro de Levítico, era suficiente para que Saul pudesse compreender que ele não deveria ser levado pelo medo e pela preocupação diante daquele gigante filisteu. Muito pelo contrário, ele poderia saber que ele estava alicerçado pela palavra de Deus e, em obedecendo a sua palavra, ele não deveria temer, porque ele sairia vencedor daquela batalha. Diante desta situação, nós podemos, comparando com Saul, ver Davi. O que Davi fez? Davi, ele mortificou sua vida, e o mais importante para ele não era viver, era que o nome glorioso de Deus estava sendo
estava sendo corrompido nas palavras daquele gigante filisteu. Estava sendo afrontado. Então, Davi olhou aquele fato como normal, como uma guerra normal, em que estava um homem ali e que estava desafiando não somente o exército de Israel, como também estava desafiando o Deus vivo, o Senhor dos exércitos de Israel. O homem natural sempre desafia Deus e o seu povo. Tanto é que Davi, quando ouviu os desafios, quando ouviu aquele gigante afrontando o exército de Deus, ele tomou a iniciativa e foi em direção ao filisteu, que, quando o viu, julgou um ato de desaforo de ver na sua frente um rapaz munido apenas de cajado e uma funda na mão. Então ele expressou-se dessa maneira: sou eu, por acaso, um cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou Davi. No entanto, Davi, quando ouviu aquelas palavras, ele também respondeu à altura. E ele disse: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu venho a ti, ou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Davi demonstra um amor tão grande por Deus e por sua lei, que a sua própria vida se torna insignificante diante da grandeza de Deus. E para ele, isto é suficiente para enfrentar quaisquer eventos. Na sua humildade, ele se torna grande. Não porque ele quis ser grande, mas porque Deus é grande para ele. E essa demonstração revela que Davi tem em Deus tudo o que ele precisa para viver neste mundo. Por que estou usando essa história para ilustrar essa história? Estou usando para ilustrar como o crente pode se deixar também ser levado pelos eventos. Que quando não forem encarados corretamente, levará o crente a ficar tão preocupado consigo mesmo, que ele perderá a perspectiva de quem Deus é e perderá também a razão de viver. Com certeza que o evento corona que nós estamos vivendo em nossos dias está aí desafiando todo mundo. Então, como enfrentá-lo? Esta reflexão nos ensina que olharmos o evento como uma situação que foge à realidade, porque almejaríamos que não acontecesse, certamente iremos buscar alternativas levadas por nossos sentimentos, e estes sentimentos nos levarão ao medo e à preocupação. Já que não temos como fugir deles, então temos que enfrentá-los e ter a sabedoria que Davi teve quando se deparou com aquela situação diante dele. Não precisamos ficar alarmados, mas confiarmos que nesse momento Deus é tudo o que nós precisamos e que temos, não somente nele, na sua palavra, para encararmos situações que vão ser constantes em nossas vidas. A pandemia atual não pode ditar os significados do nosso viver. Nesse momento, nós temos que confiar em Deus e saber que Ele é a suficiência para o nosso viver. Então eu gostaria de deixar com os irmãos, baseados nesta pequena reflexão, passos que você deve seguir nesse tempo de pandemia e ver como você pode se comportar e viver diante do Senhor com sabedoria. Humilhe-se diante de Deus e confie nele, porque Ele pode fazer de você o que Ele quiser. Deus é soberano. Se Ele quiser que você seja acometido com a doença, sim. Se Ele quiser que você perca o seu emprego, se Ele quiser que você tenha o seu salário diminuído, Deus, Ele é soberano. E Ele está dando a você justamente essa oportunidade
para você saber que Ele pode fazer de você o que Ele quiser. Cada dia você está vivo por causa da graça e misericórdia de Deus. Também, mortifique o seu pensamento pecaminoso e cultive um pensamento sadio. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Nos versículos 6 e 7, Paulo está dizendo que o crente não deve andar ansioso por coisa alguma. Antes, o pensar certo é levar toda a sua preocupação diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graças. E quando ele faz isto, a paz de Deus, que excede todo entendimento, há de guardar o coração dele. Também reconheça que nesse mundo debaixo do sol, sua vida não é mais importante. Deus é tudo o que você precisa para viver aqui e glorificá-lo. Não fique paralisado diante da situação. Reconheça que você está tendo diante da situação ou diante desta pandemia uma oportunidade para exaltar a Deus. Deus é quem deve dar significado no seu viver e não os eventos. Deus, ele na sua soberania, tem permitido esta situação para que, pela sua bondade e misericórdia, ele conceda a este mundo a oportunidade de saber que ele é Deus. E principalmente nós, os crentes, que temos a Bíblia conosco, que lemos, que estudamos, somos aconselhamos, nós temos que entender isso, que Deus, pela sua bondade, está nos dando uma oportunidade para que nós possamos confiar e depender dele e viver para a sua glória. Que o irmão e que a irmã, neste momento, foque nesta situação. Não deixe que o evento corona, a pandemia, te paralise. Confie de que Deus está dando uma oportunidade, assim como deu oportunidade a Davi, e ele pôde usá-la bem, com sabedoria, para glorificar o nome de Deus e para honrá-lo neste momento em que está sendo oferecida a todos nós esta oportunidade para vermos esta pandemia não pela nossa perspectiva, mas pela perspectiva do nosso eterno Deus. Que Deus abençoe você. Queridos conselheiros da ABCB, é com muita satisfação e alegria que nós estamos disponibilizando para você toda segunda-feira as palestras do módulo 4 com temas variados. E também, toda sexta, um conselheiro da ABCB estará dando um devocional. Portanto, curta os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e siga a ABCB nas redes sociais para que você possa receber todos esses conteúdos. Que Deus te abençoe.